noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao Comida e Cultura. A Mônica deve estar chegando aí. Oi, Mônica! tudo bom? Ê, tudo e você? Tudo. Tô tentando criar uma luz aqui. Peraí, assim tá melhor. Nossa, Peraí, tá super iluminada, assim. botei uma lanterna. Peraí, só um segundo, vou deixar vocês verem o teto, mas só um Claro. segundinho, rapidinho. Então, eu botei aqui uma lenha, porque eu sabia que a Mônica ia estar assim, meio à luz de velas e tal. Aí quis fazer um foguinho em homenagem à presença dela. Ai, que delícia! Eu também tô com um foguinho aqui do lado. Acho que nem dá pra ver, né? Dá pra ver? Dá. Dá pra ver, sim. E aí, tudo Que bem? legal, quanto tempo! Pois Tudo é. bem, Então, tudo acho que eu vou certo. apresentar você para as pessoas que estão chegando aí. Assim, uma breve apresentação. A Mônica, ela é bióloga, ela é permacultora, ela é educadora, é inspirada em fenômenos da natureza. Enfim, ela é muitas coisas. E ela vai poder contar aqui um pouquinho para a gente. Bem-vinda, Mônica, ao Projeto Comida e Cultura. Obrigada, valeu, Ariela. Já deixando aí um beijo pra Pri também. É um prazer estar aqui. Que bom, É, eu, a Priscila e a Juliana, bom, que estão aí atrás das câmeras, também ouvindo a gente. legal. É, Então, eu queria começar falando para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, os seus caminhos e o que te fez juntar a biologia com a educação, né? Por que você seguiu por esse caminho? Tá, legal. Bom, então, meu nome é Mônica, né? Como você falou, eu sou nascida em Brasília. Minha família é paraense. Meu pai e minha mãe vieram de Belém. E, enfim, cresci em meio ao cerrado. Tive, tive a oportunidade de poder viajar bastante na infância, na adolescência, na juventude. Gosto muito de viajar, né? E só essa coisa de visitar a avó no Pará já era uma grande abertura, né? Assim, de outros horizontes. E na época de definir a faculdade, eu estava com muitas dúvidas, estava achando que eu ia para um lugar mais de arquitetura e depois não, psicologia e tal. Até que nessas buscas eu fui numa sessão com um astrólogo e aí eu tive um insight muito grande de ir para biologia por ser algo muito amplo. Mas eu sempre tive essa clareza que eu ia lidar com pessoas, né? Que eu ia lidar com gente, assim. Tenho muita influência de gêmeos no meu mapa, apesar de ser canceriana, então falo muito, sou muito comunicativa. E, e aí, desde o início da biologia, ficou claro para mim que a educação seria um caminho muito potente. E eu até arrisquei outras coisas, fiz estágios na botânica, fiquei uns 2 anos trabalhando com répteis e anfíbios, mas eu sempre dei aula particular, sempre eu cresci num contexto religioso e eu dava aula também, né, nesse grupo da religião quando eu era adolescente, então essa questão da educação sempre me motivou muito. E aí eu fui me descobrindo, além de uma apaixonada pela vida, muito curiosa e apaixonada pela forma como as pessoas aprendem. E é isso que foi gerando assim esses estímulos. E aí acho que as coisas foram se conectando, né? Então, nossa, muito curiosa por como as pessoas aprendem e como que elas aprendem nessa relação com a natureza, né? Como que elas aprendem na apreciação da vida. E aí a coisa foi desenrolando. É meio que assim. Muito bem. Onde você está agora? Contar para as pessoas que estão assistindo. Que tá esse Então, escurinho aí. pois é. Eu, assim, eu sempre.
tive a oportunidade já de conversar com algumas outras pessoas, né, desse contexto aí de Covid que a gente tá vivendo, e eu fui presenteada com algumas coisas. E uma delas foi finalmente, assim, ancorar e poder morar no meu sítio, né? Uma propriedade na Chapada dos Veadeiros, que também tem outros proprietários aqui, que são pessoas muito amadas, queridas e muito importantes na minha vida. E aí, há muitos anos, eu acabo adiando, né, esse sonho e esse desejo de morar aqui. E aí, com esse contexto todo da quarentena, dentre outras coisas que surgiram na minha vida, eu acabei me mudando de vez e ancorando e morando aqui. E aí na minha casa mesmo ainda não tem internet, não tem luz, não tem nada. Então eu venho aqui nos meus vizinhos que tem um sistema solar e para usar a internet, poder falar aqui com vocês. Ai, que bom que você está aqui. E aí eu queria falar que o Comida e Cultura participou de alguns cursos que você ministrou em alguns lugares e tal, e a gente já te viu falar várias vezes, e você fala sempre do paradigma da abundância, né? Então eu queria que você tentasse falar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente, do que se trata, quais são os principais conceitos, né, desse paradigma. Legal. À medida que a gente vai conversando, eu vou relaxando, eu fico tensa com esse contexto de live, eu não sei por que ainda, eu fico olhando as coisas que estão emergindo aqui na tela, eu ainda estou meio nervosa, mas daqui a pouco eu relaxo. Relaxa. Então, olha, eu pus até o fim aqui para você relaxar. Porque eu falei, ai, que bom, a gente vai ficar assim numa sintonia do fogo, da luz e tal. Super. Muito bom, agradeço aí pelo fogo. Eu acho assim, né? Acho que isso a gente vai costurando depois com esse contexto da comida, mas tem uma coisa que eu acho que eu vou comentar dessa história do paradigma da abundância a partir de uma experiência que eu vivi. De tentar trazer, assim, como é que a gente pode perceber a abundância pelas sensações no corpo, como é que a gente pode perceber a abundância conectada às emoções e como é que a gente pode perceber a abundância relacionada com a qualidade dos nossos pensamentos, né? Em 2007, eu tive um acidente de carro que ele foi, tipo assim, o quase não é suficiente, né? Então, eu fiquei 8 meses internada no hospital e eu tive várias coisas, mas todas eram passageiras. Então, eu quebrei vértebra, mas não atingiu a medula. Então, eu fiquei de cadeira de rodas um tempo, mas que era um processo início, meio e fim muito claro, né? Por exemplo. Tive uma série de coisas. Tava muito tomando morfina na veia, que é um medicamento muito forte, né? Além de todo o trauma físico, e tava meio bem grogue mesmo. E num determinado momento, acho que lá pro terceiro dia da internação, a minha mãe e minha tia levaram uma médica que trabalha até hoje muito com fitoterápicos, enfim, uma pessoa extremamente sensível e sensitiva, para tentar me dar uma ajuda. E aí eu lembro, isso é uma das poucas coisas que eu lembro desses 3 primeiros dias, que ela olhou assim para mim e falou assim, gente, com tudo que essa menina já viveu, ela não pode receber essa dosagem aí de morfina sem estar consciente que vai receber isso. Ela precisa ser preparada para isso, alguém tem que avisar. E aí quando a enfermeira chegou, ela fez um processo de me conduzir para prestar atenção na minha respiração e foi me conduzindo como se fosse uma meditação guiada, né, para uma visualização. E aí ela falou para eu em contato com a minha respiração e me conectando a um lugar que fosse um lugar de natureza exuberante, abundante, que fosse muito especial para mim, que eu já tivesse uma relação.
E aí, nesse momento, eu vim para cá. Eu vim para Chapada dos Veadeiros, vim para uma cachoeira que eu acho muito especial para mim, que fica no Morro da Baleia. E nesse momento, além de eu ter tido várias viagens muito positivas, o meu corpo entrou num relaxamento profundo. Meu corpo estava muito tenso, né, por causa do trauma físico. E em contato, eu lembro que com essa visualização, e imaginando, né, a cachoeira, e recordando, entrando naquela paisagem, meu corpo foi todo relaxando, a temperatura mudou, eu fui percebendo, assim, no meu cardíaco, uma frequência, uma vibração, assim, muito mais de amor e de gratidão à vida, né? Eu fui tomando consciência nos meus pensamentos que eu estava viva, que eu não tinha morrido. E eu acho que isso é um pouco dessa representação da abundância, né? Essa ideia de que vida gera vida, de que vida está a serviço de vida. Então é muito um lugar assim que não se conecta à moral, não se conecta a um lugar de juízo de valor. É um lugar de perpetuação, né? De permanência, não no sentido do estático, mas da vida poder permanecer, né? Da vida poder gerar vitalidade, né? E que essa vitalidade proporciona com que outras vidas possam emergir. Então foi assim uma experiência que como se eu tivesse percebido no corpo todas as minhas células sorrindo, né? Depois foi tipo, que pena, não vou ter mais que tomar esse negocinho. Uma brincadeirinha, mas assim, isso para dizer que a gente se esquece que na verdade existe algo muito, muito maior e muito poderoso que está a favor da vida, assim. Então, a abundância é simplesmente uma manifestação da vida, né? E aí, como é que a gente pode se colocar a serviço disso? Sabendo que nós somos vida e que nós criamos vida. Acho que isso é um pouco, assim, dessa história. Eu gosto muito de uma construção que você faz nas suas falas, onde você coloca que individualmente a gente tem alguns sonhos e pensamentos, e coletivamente a gente vai na contramão de tudo aquilo que a gente pensa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que foi uma coisa que você falou uma vez numa das suas palestras e tal, e que me marcou muito, né? Quando você falou isso, eu fiquei, aí fui atrás dos livros que você falou para ler, do Otto, Scharmer, enfim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também. Fiquei muito impactada, né? Porque realmente é uma coisa tão simples e que leva a gente a pensar, realmente, por que coletivamente a gente não faz o que individualmente a gente deseja? E aí, como você coloca que isso pode ser realmente uma chave para a gente entender todas essas crises que a gente vem vivendo, né? E que agora culminaram com a crise do Covid, da pandemia e tal. Então, eu acho que é um pensamento muito interessante que a gente podia compartilhar aqui. Tá. Essa frase é muito boa, né? É uma reflexão do Otto Scharmer, que é o pai da teoria U, e que é uma pessoa assim bem especial, que tem uma conexão forte com o Brasil e que tem seus momentos também de interação assim com a natureza para proporcionar assim momentos de unicidade, né, com mais qualidade assim. E aí ele traz essa reflexão, né? Se individualmente a gente deseja as mesmas coisas, e que coisas são essas, né? Quando a gente vai mergulhando assim na individualidade de cada um, a gente começa a perceber várias questões que são comuns aos sonhos de cada uma das pessoas, né? Então, todas as pessoas, elas desejam amor, todas as pessoas desejam alegria para si e para os seus próximos.
todas as pessoas, elas almejam por saúde, por segurança. E assim, independente de crença, independente de questões culturais, independente de contexto socioeconômico, são questões que individualmente todo mundo deseja. Mas quando a gente se junta com mais uma pessoa, a gente começa a ver que a expressão do coletivo parece que está na contramão disso tudo, né? Que foi como você falou, né? Quando a gente se junta com mais um, o ser humano até hoje provoca guerras, né? Até hoje a gente vê, assim, hoje a gente vê um contexto absurdo de corrupção, né? De violências, de uma diversidade de formas sendo manifestadas. Então o Otto ele vai trazendo assim muito essa reflexão, mas qual que é a grande a grande desconexão, né, o grande abismo que existe entre aquilo que eu almejo individualmente e aquilo que, enquanto humanidade, a gente consegue expressar no coletivo. E aí ele vai fazendo essas reflexões e vai nos levando para uma reflexão, assim, para uma percepção do que ele chama do tripé da desconexão, né? Que é a desconexão entre eu e o outro, e eu e o planeta. E que todo esse processo de desconexão, que seria a raiz primordial de todos esses sintomas, nos leva a perceber esse consumismo que é extremamente louco, nos leva a perceber o índice de obesidade que cresce a cada dia, a própria violência, porque a gente se desconectou. E aí eu entendo que esse tripé da desconexão, né, essa desconexão do eu e o outro, e eu e o planeta, ela pode ser traduzida como uma desconexão do fluxo da vida mesmo, né? O Ernest Goethe, que é o pai da agricultura sintrópica, ele fala muito dessa necessidade da gente se relembrar que nós não somos os seres inteligentes, né? Que nós somos parte de um grande sistema inteligente. Então, acho que isso remete muito a esse retorno que a gente precisa fazer, né? Ai, comi um bichinho. Uhum. E teve uma pessoa aqui que perguntou o que é teoria U. Acho que vale a pena dar uma olhada depois. Vou até mostrar aqui que massa. Fica Legal. invertido, mas vai falando aí que eu vou. Quem quiser ver depois, Legal. pode ver. Fala. Eu acho que vale a pena dar uma busca, né, na internet, porque é uma jornada que se faz para a gente se colocar numa postura de mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né, para buscar cocriar aí um outro futuro, né, que geralmente é o que eu chamo desse futuro de abundância. Então, quando a gente olha para esse tripé dessa desconexão e busca se conectar com o que ele chama da fonte, né, que é essa fonte primordial, né, a gente começa ao invés, inclusive, de buscar encontrar soluções para todos esses problemas que são extremamente complexos, a gente começa a se fazer novas perguntas, né? Então, é como se a gente pudesse, assim, de alguma forma, se colocar num estado de presença onde a gente voltasse a se conectar àquele momento 5 segundos antes do espermatozoide do nosso pai encontrar o óvulo da nossa mãe. E que a gente já sabia que a gente era a gente. O que está acontecendo nesse momento? O que era, né? Era o tudo? Era o todo? O que era? O que é essa fonte? Então, quando a gente se conecta a esse lugar, e aí, de novo, sente no corpo, né? Percebe, toma consciência das sensações que entrar nesse lugar gera, quando a gente percebe as emoções que isso manifesta,
a gente começa a perceber outra qualidade de pensamentos. Por isso que a gente fala que a gente encontra novas perguntas, né? E que essas novas perguntas vão nos direcionar para outros resultados. Porque a gente não está sabendo mais trazer soluções, né, para tudo isso. Aí só para comentar que tem o Márcio tá falando que a minha imagem não está muito boa. Acho que ele entrou depois. Eu tô meio no escuro, Márcio, e aí eu tenho uma limitação aqui de luminosidade. Então aí peço compreensão aí pelo contexto, Ela tá no meio da chapada, sem luz, sem internet, e foi num vizinho para a gente conseguir conversar. Isso tudo que você está falando, Mônica, dessa desconexão, acho que tem muito a ver também com outra coisa que foi você que me apresentou, que foi esse livro aqui. Eu trouxe outro livro para o pessoal ver também, que é o livro do Satish Kumar, e que é essa questão da desconexão com a natureza, né? E aí eu já vou aproveitar para embalar na pergunta, porque nós, Comida e Cultura, a gente trabalha basicamente com alimentação para crianças em escolas, ensinando a cozinhar, mas trazendo o alimento de forma integral, entendendo como ele é plantado, quem que plantou, aonde foi plantado, o que precisa para ele chegar até a gente, né? O que está envolvido em todo esse percurso, né? Então, aproveitando o Satish, essa desconexão com a natureza e tudo isso, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso e um pouco sobre a experiência que você tem na escola da Fazenda da Toca, onde você implantou lá um sistema de educação, de observação da natureza. Então, falar sobre tudo isso aí numa resposta, porque aí eu pergunto tudo de uma vez, assim você fica livre para poder falar. Tá. Eu acho que dá para conectar bastante assim a questão do Satish com essa outra história que a gente estava falando, né? Então, esse livro é o único livro do Satish que está traduzido para o português, O Solo, Alma, Sociedade, que foi colocado aqui para vocês. E o incrível do Satish é a simplicidade, né? A forma simples que ele consegue trazer questões tão profundas e complexas, né? Tem bastante material dele na internet, ele tem uma relação muito legal com o Brasil, principalmente por conta da Escola Schumacher Brasil, né? Então, acho que vamos aproveitar, ele é um senhorzinho, né? Então, aproveitar aí para conectar direto o que ele tem para dizer. Com a fonte aí, exatamente. Então, assim, o Satish, ele começa a trazer, assim, reflexões muito simples, né? Olha, você chega em São Paulo, passa pela Marginal e respira fundo, o que você vai perceber, né? Um cheiro super estranho. E esse rio quase morto, né? Esse rio que está todo poluído, no fim do dia é a água que a gente tem para beber, porque a água é uma só nesse planeta, né? Essa quantidade medonha de insumos químicos, né? Agrotóxicos, venenos que a gente usa. Quer dizer, a gente quem, né, cara pálida, que o agronegócio usa para produzir, no fim do dia, as pessoas estão se alimentando desse veneno. Então, assim, não existe, no fim das contas, não existe separação entre humanos e natureza. Então, fica parecendo que é uma coisa muito óbvia, né? O que ele traz é isso, nós somos natureza. Aí fica parecendo tão bobinho, né? Porque, tá bom, é claro, nós somos natureza. Sim, mas se nós somos natureza, então por que é que a gente tem, enquanto humanidade, nos últimos séculos, por que é que a gente tem tido comportamentos tão exploratórios e tão predatórios e tão destrutivos? O que foi que aconteceu? E aí a gente volta lá para o Otto, a desconexão. A desconexão, eu e o planeta. Eu não sou planeta, eu não sou natureza.
eu uso os recursos. Eu uso a meu favor. Só que isso tudo faz parte de um pensamento extremamente fragmentado e extremamente linear, que inclusive fazia um paralelo da vida como uma máquina. Ora, isso nos trouxe uma série de conquistas e uma diversidade cognitiva incrível. Na Idade Média, as pessoas morriam a rodo de apendicite. E hoje é muito difícil alguém morrer de apendicite. Então, isso foi um ganho que a gente teve dessa visão linear, dessa visão mecanicista e tal. Só que agora, a gente precisa saber ligar os pontos. A gente precisa voltar a perceber a vida de uma forma sistêmica e não de uma forma linear. Só que a gente só vai dar um giro, né, um salto quântico nisso tudo, se a gente começar a perceber a vida nessa perspectiva sistêmica, incluindo os aprendizados que a visão mecanicista nos trouxe. Se a gente fica negando tudo isso, então eu só vou me tratar com fitoterápicos e homeopatias e acupuntura e alopatia é uma bosta. Então, se eu nego tudo isso, se eu não incluo, se eu não honro aquilo que veio antes, eu não consigo, de fato, integrar para ir para um novo, né? Para emergir para algo mais complexo. Então, o Satish, ele começa a fazer essa reflexão de que enquanto a gente estiver fazendo mal para a natureza, trazendo essa compreensão de natureza como meio ambiente, né? Como esse meio que está em volta de nós, enquanto a gente continuar fazendo mal, tendo essa relação de uso, a gente vai continuar fazendo mal a nós mesmos. Então, os índices de depressão só vão aumentar, os índices de obesidade só vão crescer, e uma série de questões aí que a gente... do consumismo, né? Vazio, exacerbado, todos esses sintomas que a gente conhece, eles só vão ampliar. Então, assim, é um caminho de mão dupla. A partir do momento que eu começo a cuidar de mim, eu também estou cuidando da natureza. E aí eu acho que aqui começa a ficar uma ponte um pouco mais clara desse processo da gente se reconhecer enquanto natureza. Eu já venho para as perguntas, tá vendo? Eu ainda estou aprendendo como é que eu interajo com essa live. Eu vou, com esse negócio do não Instagram. Não precisa se preocupar, Mônica. Tá. Vai falando que a gente vai vendo aqui as perguntas, depois a gente no final tenta ver se dá tempo de Tá bom, responder. eu vou concluir o raciocínio e a gente volta aqui para a pergunta, tá? Mas então, assim, a partir do momento que eu me reconheço enquanto natureza, eu começo a perceber essa via de mão dupla que, ao cuidar de mim, eu também estou cuidando do meio ambiente. E aí a gente começa a ampliar o conceito de natureza, né? Então, em muitos contextos, a natureza ela é entendida como o meio ambiente. Então, o reino vegetal, o reino mineral, enfim, essas outras formas de vida que nos circundam e aquilo que a humanidade se relacionou como recurso. Então, muita gente tem essa percepção de natureza. Que ela está errada? Não. Mas ela é uma verdade parcial. Ela não é uma verdade integral. E aí, a partir do momento que eu começo a perceber que, sim, natureza são todas essas formas biológicas de vida, né? Natureza é também toda a fisiosfera. As rochas, os minerais, o solo, a água, o ar. Natureza é também toda a noosfera, o pensamento, os sentimentos, as emoções, né? As relações que acontecem em tudo isso. E natureza também é tudo aquilo que eu nem tenho dimensão do que é. É tudo aquilo que eu não sei que eu não sei. Então a natureza ela também é um mistério. Então, quando eu começo a perceber que a natureza, ela está em todos esses âmbitos, que ela é
tudo isso e que eu sou tudo isso também, eu começo a resgatar em mim o meu poder de atuação enquanto indivíduo para uma transição, para uma transformação. Uma transição e uma transformação para onde? Aí a gente volta para a abundância. Uma transição e uma transformação rumo a mais manifestações de vida. E aí, agora que eu tô falando disso tudo de um lugar super etéreo, né? Vamos aterrissar. Ah, tá bom. E como é que a gente começa a gerar esse entendimento todo, né? Da natureza como meio ambiente, como os ecossistemas, e como o que se gera, o que se emerge das relações e também como mistério. Comendo. Ah, por que comendo? Comendo qualquer coisa? Não. Comendo algo muito especial que vocês sabem falar melhor do que eu, né? Você, a Pri, vão saber falar melhor do que eu. Então, assim, quando a gente traz, e o Satish ele vai falar nesse livro, Solo, Alma, Sociedade, tem um momento que ele vai falar dessa questão da educação por meio das mãos, do coração e da cabeça, né? Da gente ter a cozinha como uma sala de aula. Na Toca, a gente falava muito, que foi essa escola que eu participei, na Fazenda da Toca, no interior de São Paulo, a gente falava muito da cozinha como, da culinária no coração do currículo. Então, o que a gente está querendo com isso? Ah, é qualquer comida? É qualquer cozinha? É qualquer culinária? Não. É um alimento que esteja conectado a toda essa linguagem da natureza. Que esteja um alimento que esteja conectado a esses princípios ecológicos que a gente vê nos ecossistemas, que esteja conectado com esse senso de mistério e que esteja conectado com essa ideia das comunidades humanas sustentáveis. Então, não é simplesmente a questão do que comer ou como comer, mas é desde o início da história. Então, que história, né? O ciclo do alimento, a forma como ele é plantado, porque não existe mono na natureza, não tem monocultura na natureza, né? Um princípio ecológico, uma linguagem da natureza é a diversidade. Então, se não tem monocultura, por mais que eu não use venenos, eu não vou fazer um canteiro inteiro de alface. Porque se eu plantar todas essas alfaces juntas e colhê-las todas de uma vez, no final, aquele solo tá sem nada, né? Então, a gente vai plantar em diversidade. E aí entram as agroflorestas. Entram as agroflorestas como uma forma de cultivo. Porque se alguém não sabe o que é agrofloresta, escreve aí, que aí a gente explica, senão a gente vai seguindo. Porque para eu plantar em agroflorestas, eu já preciso ter uma mudança mental. Se eu não tenho reflexão sobre algumas questões, eu nem vou conseguir plantar dessa forma. Porque não é simplesmente um método. Os sistemas agroflorestais, a agricultura sintrópica está conectado a esse paradigma de abundância. Está conectado, né, a uma visão sistêmica, a questão de interdependência. Então, assim, não tem uma receita do que eu vou, o passo a passo que eu vou seguir. Eu tenho princípios que vão me orientar. Quando a gente planta dessa forma, pode falar. Só concluir essa parte. Quando a gente planta dessa forma, a gente tem a oportunidade de acompanhar um cinema vivo. Milhões de coisas emergem nessa interação, tanto para cima da Terra como para debaixo da Terra. E aí é essa abundância toda, nessa forma de interagir com o espaço, que vai me gerar o alimento que eu vou preparar para comer. E aí vai entrar tudo, a sazonalidade, né? Vai entrar a autonomia daqueles que estão participando, vai entrar resgate da cultura tradicional e ancestral, porque a gente vai querer resgatar os fermentados, porque a gente vai querer resgatar
receitas das nossas avós, né? E aí vão vir as festas, porque o dia que eu colher todo aquele bando de milho para fazer uma pamonhada, que dá muito trabalho fazer pamonha, eu vou querer muita gente junto. Muita gente junto chama, invoca a arte, o canto, a dança, né? Embelezar o alimento. E toda essa alegoria vai alimentando esse senso de comunidade. Então, na verdade, o alimento, ele é a desculpa perfeita para a gente começar a mudar o nosso modelo mental. É um pouco essa a ideia. Diga lá. É isso aí, é que eu quase te interrompi, porque as coisas que você vai falando, o que vocês fizeram na Toca é o que o Comida e Cultura busca e faz em algumas escolas já aqui em São Paulo, né? E aí eu lembrei de uma fala sua no TED seu também, que você fala que como é que é mesmo? A qualidade da intervenção depende muito da qualidade interna do interventor, né? É. E isso me fez pensar que toda essa educação, né, com tudo isso que você conta e tudo isso que vocês fizeram na Toca e que você faz nos cursos que você ministra, e é o que a gente tenta levar no Comida e Cultura, realmente é tentar mudar, não mudar, mas tentar conscientizar de todo esse ciclo as crianças desde a primeira infância, para elas conseguirem crescer de uma outra maneira que a gente talvez não tenha crescido. E aí elas poderem intervir, né, de uma maneira mais consciente, né, consumir mais conscientemente, se alimentar mais conscientemente, enfim. E a gente não chegar onde a gente realmente chegou hoje, né? A gente, com essa crise que a gente está vivendo, a gente está vivendo no presente aquilo que a gente ficava achando que em algum momento pudesse acontecer, mas não acreditava que aconteceria, né? E a gente está nisso agora, né? É uma ligação Sim. direta e reta, né? Óbvia. Então me fez pensar tudo isso e de ver a importância realmente de todos nós entendermos todas essas ligações, como tudo está interligado mesmo, né? Enquanto as pessoas não entenderem isso, realmente parece que nada vai poder mudar. Eu queria perguntar para você, bom, você está aí em quarentena, mas eu imagino que você fica assim muito afastada socialmente, né? Nesse lugar que você está. Mudou alguma coisa? Essa Então, pandemia mudou alguma coisa? eu deu uma travadinha, mas agora voltou, né? Mas eu escutei a pergunta. Você tá me ouvindo bem? Tá. Estou te ouvindo bem. Eu vou responder essa. Ai, gente, eu tô vendo umas pessoas queridas aqui que eu não falo há um tempo entrando. Eu vou responder essa questão do que mudou da pandemia, mas antes eu queria só fazer um comentário, uma reflexão mesmo em cima do que você trouxe, que eu acho que é uma reflexão muito importante, assim, da gente se fazer enquanto educador, né? Educadoras, educadores, de forma geral. Quando a gente fala das crianças, eu acho que tem questões que são muito específicas do primeiro setênio, então da primeira fase do primeiro setênio. Então tem questões muito específicas até os 3 anos de idade, tem questões muito específicas até os 7, e tem questões muito específicas a partir dos 7, enfim. Nesse sentido, eu realmente me sinto muito preenchida pela biografia de Rudolf Steiner, né, da antroposofia. E eu sou muito convicta de que as crianças, e aí principalmente até os 3 anos, mas a gente vai ver fortes indícios disso até os 7, que as crianças elas ainda estão com essa linguagem da natureza extremamente viva nelas. Elas são um pulsar disso. Não é uma reflexão racional, não tem pergunta,
e ao mesmo tempo não há dúvida, eu sou natureza ou eu não sou natureza? Não tem isso. A manifestação do brincar é uma manifestação da linguagem da natureza, né? O brincar, na perspectiva do brincar livre, que a Pel, fundadora da Casa Redonda, tanto nos inspira. Então, eu acho que tem uma questão aí, entendendo que sim, existe uma diferença de ser adulto e criança, existe uma hierarquia saudável, né? Uma hierarquia, não uma hierarquia de dominação, uma hierarquia de parceria. A gente, enquanto adulto, viveu mais que as crianças, mas eu não acho que elas precisam ser conscientizadas disso, exatamente, sabe? Eu acho que o nosso papel é garantir que essa linguagem que a gente nasce sabendo, que ela não se perca ao longo do tempo. Então, assim, é claro, né, que às vezes a gente vai ver coisas, a criança de 2 anos já tá cheia de não gosto de trocentos milhões de coisas. Eu tô falando de uma forma, assim, mais simples e mais ampla. Mas, basicamente, o que eu entendo em relação à educação infantil é que o nosso papel, enquanto educador, é garantir, né, é dar suporte, é dar estrutura, garantir que essa linguagem que a gente nasce sabendo não morra. Que é o que a gente vê nos adultos hoje. Quando eu não me reconheço enquanto natureza, é porque eu deixei morrer essa linguagem. Mas é uma linguagem que ela tá lá dentro, de alguma forma. E aí daí que vem a ideia da regeneração, né? Da gente resgatar, da gente deixar gerar de novo algo que é intrínseco a nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem um lugar, né, quando a gente se dá a oportunidade de atuar como vocês, nesse contexto, de trazer tanta riqueza, de trazer tanto repertório, tanta autonomia, de uma forma leve, deliciosa, com tanta história, que é como vocês fazem com as crianças, a gente está fertilizando, né? A gente está contribuindo para manter fértil, para manter viva essa linguagem que eles já têm. E isso é muito poderoso, assim. Isso é muito poderoso, é muito incrível. Então, é só uma questão, a gente teve trocentas discussões disso na época da Toca, né? Que as estratégias, elas são diferentes, né? Quando a gente fala das crianças menores, das crianças maiores e dos adolescentes, as estratégias são diferentes. Mas essa questão do conscientizar, eu acho que ela abre vários capítulos, mas era só isso que eu queria pontuar. E aí, pegando esse gancho aí do conscientizar e tal, e como é que eu tô aí em relação a essa questão da pandemia, e aí, Ariela, você pode me cortar a qualquer momento, porque eu tenho plena consciência que eu falo muito. Pode falar, a gente adora te ouvir. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 19 anos, mais ou menos. Eu tive, assim, uma super... Não foi exatamente uma crise existencial, porque eu não estava questionando a minha existência, mas eu entrei numa pira do apocalipse, entendeu? Falei, gente, esse mundo do jeito que tá, não vai seguir, sabe? Eu sentia em mim, assim, a dor do mundo, né? Tipo, como assim ainda tem gente passando fome se a gente já produz comida para todo mundo? Né? Como assim tanta miséria? Como assim tanta pobreza? Como assim as pessoas têm coragem de investir em pesquisa de longevidade se a gente não tem saneamento básico nesse país? Que é uma coisa que já ia garantir vários anos a mais de vida, né? Então, assim, eu fui tomada por uma revolta interna. E eu me conectei a várias coisas, me conectei a várias visões, enfim, de uma diversidade de movimentos, e muito ligada à permacultura, e muito ligada a essa questão de entender que os grandes centros iam ruir. E foi como se eu tivesse vivido naquela época, só que na minha mente, no meu coração e tal, muitas das questões que a gente está vivendo nesse contexto de pandemia. E nessas eu entrei numas de que eu precisava achar uma terra.
que tivesse características específicas, que tivesse pelo menos 1.000 metros de altitude, que tivesse algumas nascentes, que tivesse possibilidade de plantar comida, que qualquer coisa eu pudesse explodir a ponte e ninguém ia chegar. Então, quando esse negócio todo começou, eu fiquei com a sensação assim, cara, passei minha vida toda me preparando para esse momento e ele chegou. Foi como se É uma loucura, né? eu tenho acompanhado alguns amigos e tal, e amigas que estão sentindo essa dor toda do mundo, sabe? Tem muita gente que está passando por situação muito desafiadora, de níveis de ansiedade elevadíssimos, né? Eu tenho amigos de todos os tipos, amigas de todas as tribos, e só nesse núcleo, se for ver a quantidade de ansiolítico como aumentou, é uma coisa extremamente intensa, né? Então eu eu estou bem convicta que a trajetória que eu acabei tendo na minha vida, hoje ela consegue me colocar num lugar de eu ter convalescência pela dor que acontece hoje em muitas pessoas, mas não colapsar junto com ela. Então eu reconheço esse lugar, eu honro, mas hoje eu não colapso como eu colapsei 20 anos quase atrás, né? E eu acho que quando a gente vai tomando, eu acredito que quando a gente vai tomando consciência sobre essas coisas, a gente precisa se cuidar, porque alguém tem que estar bem. Alguém tem que estar bem, alguém tem que estar no prumo, alguém tem que estar equilibrado, né? Para poder estar a serviço, para poder se relacionar de forma saudável com as outras pessoas. Então, no fim, né, tudo isso para te responder, que no fim eu tô numa fase muito muito boa e de muito otimismo. Eu tô muito otimista em relação a tudo isso que a gente tá passando em termos globais e, de novo, muito consciente da dor e do sofrimento que está acontecendo agora para muitas pessoas, né? Porque aí começa a entrar um lugar mais de crenças, mas eu sou muito convicta de que a gente, enquanto humanidade, escolheu passar por isso. Não precisava ser assim, mas a gente escolheu. E aí agora, como é que a gente faz para mudar a rota de tudo isso? Porque a história não acabou. Então eu tô vendo Pois tudo é, isso como um novo começo. eu fico me perguntando, porque a humanidade já passou por outros momentos assim bastante complicados, né? De pragas e de pestes e outros tipos de pandemia, né? Mas parece, com o que eu venho lendo, que eu venho observando, né? Com a questão da globalização tão forte assim, que realmente, se não pusermos o pé no breque de verdade e criarmos uma consciência coletiva maior, parece que essa pandemia, a gente vai ter menos intervalo de tempo entre as pandemias, né? A gente vai começar a viver de uma maneira muito errada se isso não voltar para trás de alguma maneira, né? Que é isso que eu vejo que você vem trabalhando há muitos anos com isso e para isso, né, para essa conscientização. Comida e Cultura também começou há 3 anos atrás, também, eu não vou falar, não vou explicar aqui como é que foi, mas também com esse intuito, né, de criar essa consciência. E essas entrevistas que a gente tem feito aqui também são com esse intuito de trazer pessoas ligadas à alimentação, à educação, pensadores e pessoas que estão conectadas e estão entendendo tudo isso que está acontecendo e que podem trazer alguma luz para essas outras pessoas, porque além dessas pessoas que estão tomando ansiolítico e estão, que você falou, né, que estão sofrendo tudo isso, tem outras pessoas também passando fome, passando necessidade, morrendo, né? Então, realmente precisa haver uma grande mudança, né? Sim. E aí, bom,
Queria voltar um pouco e te perguntar o que que é? Alguém está perguntando alguma coisa aqui. Estamos andando para trás diferente de retorno. Ah, que a pessoa que perguntou Hum. está dizendo que a gente está andando para trás em vez de retornar. Você pode comentar Tá. isso? Tá, eu só queria fazer uma observação, assim, que quando... vou comentar rapidinho. Em Ariela, quando você estava Ó, só uma falando coisa, Mônica, a isso... gente tem Aham. só, só um segundinho, só quero te dizer que a gente tem só tem 10 minutos, tá? Porque o Instagram ele corta, então só pra gente ter essa consciência que a gente tem 10 minutos ainda Ah, de tá bom. live, tá? Boa. Vai me ajudando. Vamos lá, Eu queria então. só, eu queria só apontar Uhum. para uma coisa que quando você estava trazendo e apontando essas questões que estão acontecendo agora, né, como além da história do ansiolítico que a gente menciona, que eu mencionei, né, também essa questão, gente, tem gente além desse sofrimento todo psíquico, assim, né, fisiológico, emocional, tem gente passando fome. E aí, um pouco depois, você deu uma respirada. Não sei se você percebeu. Você deu uma respirada que seus ombros até baixaram, né? E isso é um Uhum. pouco do que a gente precisa ter consciência. O que que acontece? Ahn, Tem algumas coisas. Uma é que enquanto... Porque eu tenho consciência que eu não estou passando fome. Inclusive, eu estou tendo oportunidade de comer várias coisas que eu mesma plantei e estou plantando muito. Enquanto... E isso não está acontecendo agora, mas lá atrás, enquanto eu sentia culpa e peso por tudo que eu tinha de oportunidade, no fim do dia, eu estava contribuindo para a dor do mundo. Quando eu consigo, ao invés de sentir culpa, porque eu estou podendo comer orgânico, agroflorestal, estou aqui no meio dessa natureza incrível, com pessoas que eu amo, se ao invés de eu sentir culpa por essas oportunidades, eu entrar num lugar de reverência e honrar isso, eu vou me conectar comigo mesma de um lugar de força, onde eu posso passar a oferecer para o mundo alguma coisa que contribua para uma transformação maior. Porque quando eu honro aquilo que eu tenho enquanto oportunidade, eu consigo dar essa respirada e relaxar. E aí eu consigo reconhecer todos esses desafios que são de um lugar extremamente complexo, mas não me paralisar pelo medo ou pela impotência do tamanho deles, como se eu não pudesse fazer nada. Pelo contrário, eu começo a olhar também, né? Então não é ou, é e, eu começo a olhar também para uma diversidade de mobilizações que estão acontecendo. Né? A gente tem um ponto muito incrível da nossa brasilidade, da nossa cultura brasileira, que é sim vinculado com esse lugar da... eu não estou achando a palavra que eu quero, então eu vou usar irmandade mesmo. Então você começa a ver quem aqui não recebeu por grupo de WhatsApp, ou mesmo não é a própria pessoa que está mobilizando a questão das cestas junto a produtores, né, para levar para as comunidades que estão precisando, pessoas oferecendo uma infinitude de lives gratuitas para cuidar do corpo, meditações, rifas para manter pequenos projetos em pé, né, para ajudar os pequenos empreendedores a perpetuarem, a seguirem. Então, a gente também precisa se lembrar de olhar para essa onda de oportunidades que tá crescendo e que está emergindo. Né? Minha prima mesma, ela costura máscaras e a verba da venda das máscaras,
vai para uma creche, que foi uma creche fundada pela minha avó, onde estão sendo entregues cestas para essas famílias carentes. Então, assim, eu ouso dizer que todas essas pessoas que estão aqui com a gente hoje vão saber dar exemplo de alguma iniciativa. Então, o que a gente precisa estar atento é que se a gente se conecta só com esse lugar, que não é um lugar pequeno, que não é um lugar simples, que é dessa problemática, que é desse desafio, que é dessa dor, a gente perde a oportunidade de honrar aquilo que a gente tem e se colocar a serviço do mundo, oferecendo para o mundo o que a gente mais quer receber, que são questões relacionadas àquele lugar que a gente estava falando do que individualmente cada um quer. Se individualmente cada um quer amor, cada um quer saúde, cada um quer alegria, como é que você honra e agradece aquilo que você tem e oferta isso para o mundo? Então a gente precisa se lembrar disso, gente. E é um momento, e aí eu só vou deixar essa fala aí, do comentário que o moço fez, perdi, cadê aqui? Se era um retorno ou... Márcio, desculpa, cadê você? Ele colocou no final aqui, depois do que ele falou nenhum nem outro. A consciência de que não dá mais para acreditar no antropocentrismo, ou seja, fazer parte das forças da natureza. Que antes ele falou, né? É a mesma pessoa que falou voltar para trás, nesse caso é ir para frente. Aqui... Porque foi uma conversa que teve entre duas pessoas. Gente, foi mal, eu me empolgo, eu não consegui aqui acompanhar tudo. Mas no fim, talvez tenha a ver com o momento que eu falei dessa história do regenerar, né? Esse resgatar aí dessa linguagem da natureza, da gente se recordar disso para conseguir existir mesmo, né? Enquanto vida, de uma forma mais consciente mesmo. Porque como você falou, Ariela, outras pandemias já existiram e provavelmente outras existirão. O que muda é com qual nível de consciência a gente está se relacionando com isso, né? A partir de que lugar? Exato. Então, gente, não tem vingança de Gaia. Covid não está aí, tipo, como uma manifestação de Gaia para banir a humanidade, sabe? A Terra, Gaia é a grande mãe, né? A gente está aqui vivendo na pele o que significa interdependência e equilíbrio dinâmico. Tá tudo desequilibrado, a gente precisa voltar nesse balanço. Essa é a dança da vida, né? Não existe vida sem morte. Então, é essa dança constante. Bom, Mônica, a gente tem 1 minuto e meio só. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Obrigado pela audiência aí dessas pessoas que estão nos ouvindo. E eu queria te fazer uma última pergunta. Você tem fome do quê? Eu tenho fome de... Ai, meu Deus, do que eu tenho fome? Eu acho que hoje eu tenho fome de, acho que mais abraços. Que a gente possa se abraçar mais, logo menos. Momento. E eu quero agradecer, viu? Amém. Tomara que isso aconteça logo menos. E dizer que eu acho muito fera o projeto de vocês. Eu que te agradeço. E toda a autonomia que vocês dão aí para a criançada. A experiência maravilhosa. Um beijo na Pri também. Agradecer a Maria. Valeu demais ao projeto. A gente podia ficar aqui falando horas e horas a fio, mas infelizmente vai cortar. Então a gente vai se despedindo. Bom fim de confinamento. Espero que passe brevemente, que a gente possa se ver logo mais. A você e a todo mundo que está assistindo a gente. Beijos a todos. E essa live vai estar disponível no nosso Instagram e no nosso YouTube. E semana que vem tem mais. Terça e quinta, 6h30 da tarde. Beijão. Maravilha. Um beijo. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tchau.